Caso Henri Borel. Agora sim nós conseguimos o contato com o doutor Cristiano Medina e o tema é o seguinte: Ré confessa, mãe continua presa. Nós estamos na linha com o doutor Cristiano Medina, que vai falar com os amigos da CBN Santos como o STF manteve a mãe presa. E antes de mais nada, doutor Cristiano Medina, obrigado pela sua participação aqui na CBN Santos. E eu queria que o senhor explicasse, porque o título já diz: Ré confessa que a mãe continua presa, mas teve uma ação capitaneada pelo senhor como advogado da família do Henri Borel. Mais uma vez, bom dia, doutor Cristiano. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes. Inicialmente, eu agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui trazendo para discussão um caso que abalou o nosso país e todo o mundo. O caso de Borel vem rolando desde o ano de 2021. Conseguimos até agora inúmeras vitórias. A mãe, Monique Medeiros, e o Jairo, que foi o assassino do garotinho de apenas 4 anos de idade, permanecem custodiados desde a época do crime. Como você mesmo disse, infelizmente, a Monique acabou conseguindo a liberdade durante um certo período e conseguimos reverter essa questão no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, no dia 6 do mês passado, foi confirmado pelo STF a manutenção da prisão de Monique Medeiros. Agora, doutor Cristiano Medina, o que nós sempre esperamos, e a família também, é justiça. E a gente sabe que, às vezes não, por muitas vezes, a justiça ela é lenta. E, nesse caso, a habilidade do advogado em não só representar o seu cliente, mas mostrar através da defesa que a justiça foi feita, é algo que faz com que a sociedade fique um pouco mais, não totalmente, um pouco mais tranquila com relação aos personagens que, de uma certa forma, foram responsáveis pela morte desta criança. O que o senhor espera como advogado da família do Henri Borel com relação à mãe Monique e ao namorado dela, o ex-vereador do Rio de Janeiro, o Jairinho? Esperamos que seja em caráter de urgência designada a data do júri popular para que a sociedade possa efetivamente dar uma resposta a esses crimes cruéis praticados contra esse garotinho. Por 3 episódios antes do homicídio, no dia 2, no dia 12 e ao final do mês de fevereiro daquele ano de 2021, Jairo torturou essa criança de uma forma agônica. E no dia 7 para o dia 8 de março daquele ano, acabou ceifando a sua vida. São crimes que precisam ser enfrentados pela sociedade no júri popular. Eu tenho plena convicção que o conjunto probatório é robusto no sentido de apontar que Jairo é realmente o autor daqueles delitos e que Monique é a garantidora. A Monique ela permitiu que o filho fosse torturado por inúmeras vezes para manter o relacionamento com Jairo, para que ela pudesse ter uma vida de luxo junto à sociedade carioca. Esse caso é um caso emblemático, é um caso que mudou a história do nosso país. A partir dele, conseguimos, por meio de um apoio muito grande do pai da criança, o Henri Borel, a aprovação da lei Henri Borel. É uma lei que protege crianças e adolescentes. A lei Henri Borel está para crianças e adolescentes, assim como a lei Maria da Penha está para as mulheres violentadas no seio familiar. Conseguimos ainda um marco histórico ao superar uma súmula do Supremo Federal, dando assim voz a todas as vítimas do nosso país. Melhor explicando, existia uma súmula desde 63, uma súmula do Supremo que dizia que o assistente de acusação, ou seja, o advogado da vítima, não poderia recorrer de decisão concessiva de habeas corpus. Então, quando o indivíduo, o autor do delito, era colocado em liberdade, o advogado da vítima nada podia fazer. Por uma força muito grande, um empenho muito grande de toda a nossa equipe, conseguimos mudar esse conceito. Conseguimos demonstrar aos ministros do Supremo Tribunal Federal que o maior
maior interessado em manter o autor do crime preso, o maior interessado em ver o autor do delito condenado é efetivamente a vítima. Conseguimos, então, nessa decisão, junto à segunda turma do Supremo Tribunal Federal, reverter o posicionamento daquela súmula. Infelizmente, ainda a súmula continua em vigência. Entretanto, a nossa decisão criou um precedente muito importante, um precedente que vai auxiliar todas as vítimas do nosso país em recorrer de decisões onde o autor do delito é colocado em liberdade. Então, já temos aqui dois marcos importantes na história do nosso direito, a partir do caso Henri Borel. A edição da lei Henri Borel, como também a superação da súmula 208 do Supremo, permitindo assim que as vítimas possam buscar justiça, permitindo assim que as vítimas possam auxiliar o Ministério Público na busca da verdade. A vítima, ela foi esquecida durante muitos anos no cenário do nosso processo penal. Isso vem mudando no decorrer dos tempos, mas ainda as mudanças são muito singelas, levando-se em consideração a necessidade da atuação da vítima no processo. Então, aguardamos que a juíza marque o quanto antes esse julgamento para que possamos permitir que a sociedade fluminense, dê uma resposta à altura a esses dois cruéis assassinos. Monique Medeiros, que foi a garantidora do crime, e o Jairo, que foi o autor do delito. Doutor Cristiano Medina, a sociedade, por vezes, ela acredita que a lei ela não faz uma justiça por completo, porque enquanto eles não vão a júri, o tempo que eles estão presos, me corrija, pode ser descontado na sentença que, de repente, o juiz vai dar depois que eles forem julgados. E aí a gente fica pensando, poxa, aí eles cumprem um sexto da pena, conseguem uma saída temporária. Isso requer uma reforma do Código Penal, doutor Cristiano? Na verdade, Douglas, nós vivemos no nosso país um momento de uma insegurança jurídica muito grande. As legislações, elas são criadas de acordo com interesses políticos. As legislações, elas são criadas de acordo com determinados casos de repercussão que surgem no decorrer dos anos. O que nós precisamos, na verdade, é pensar o direito penal, pensar o processo penal de uma forma sistematizada. Está em trâmite no nosso Congresso Nacional, já há algum tempo, o Estatuto da Vítima. Inúmeros outros países estão criando legislações protegendo a vítima de uma forma pensada, de uma forma sistematizada, acolhendo a vítima, evitando uma retimização. Infelizmente, no nosso país, a nossa legislação é uma colcha de retalhos. Legislações são criadas, muitas vezes, legislações simbólicas que não têm a efetividade que nós precisamos. Então, eu que sou um grande idealizador desse direito de defesa das vítimas, tenho, juntamente com outros grupos, pensado no direito penal voltado para a vítima. É importantíssimo que se pense, que reflitam sobre esse Estatuto da Vítima. O Estatuto da Vítima, ele acolhe a vítima, ele pune, e ele, na verdade, tenta prevenir a prática do crime. Eu sei que esse sentimento da sociedade de insegurança é muito grande, ainda mais por inúmeras decisões que conflitam com o próprio texto legal. No nosso caso, como eu disse há pouco, estamos conseguindo mudar esse sentimento da sociedade. Conseguimos a aprovação de uma legislação extremamente importante, conseguimos superar uma súmula do Supremo que calava as vítimas até então. Eu penso que, a partir do momento que tiver interesse político, a partir do momento que os nossos legisladores pensarem o direito penal e o processo penal de uma forma sistematizada, com certeza o sentimento de justiça das vítimas vai ser muito maior do que é no dia de hoje. No caso, por exemplo, de Monique e de Jairo, eles prejudicaram as investigações, eles coagiram testemunhas, eles tentaram de todas as formas mudar as suas versões no decorrer dos anos para tentar ludibriar os juízes e para tentar ludibriar a sociedade. A atuação do advogado da vítima, a atuação do assistente de acusação foi indispensável para que isso não ocorresse. Felizmente, conseguimos pronunciá-los, conseguimos encaminhá-los
a júri popular e estamos agora aguardando a designação desse julgamento. O próprio ministro relator, o Gilmar Mendes, ele apontou em sua decisão que a juíza precisa marcar em caráter de urgência esse julgamento. O processo está pronto, infelizmente, sabe-se lá por que está sendo tão demorado a designação do julgamento. Obrigado, doutor Cristiano Medina. Conversando com os amigos da CBN Santos, nós vamos aguardar esses desdobramentos e pedimos que haja aí um bom senso e uma rapidez neste júri para que esses autores desse crime bárbaro, tanto a mãe como o namorado, o Jairo, o ex-vereador do Rio de Janeiro, possam receber uma sentença e que traga aí pelo menos uma justiça em nome desse garotinho, o Henri Borel. E eu quero, em nome da CBN Santos, agradecer sua participação aqui e nós voltaremos, espero que em breve, para informar os amigos da CBN Santos. Um abraço, doutor. Muito obrigado, Douglas. Agradeço aqui a oportunidade e sempre que tiver uma situação como essa, eu estou à disposição de vocês e tenho certeza absoluta que a justiça será feita no caso Henri Borel e com essas evoluções legislativas e com essa decisão do Supremo superando a súmula 208, outras vítimas estarão protegidas no nosso país. Obrigado, doutor Cristiano Medina, conversando com os amigos da CBN Santos.